Olá, eu sou a professora Cristiane Romeu e na ABT eu estou hoje à frente da Diretoria de Relações Internacionais. E eu venho aqui convidá-los para uma discussão sobre a expansão da tecnologia, seu impacto na educação superior e a importância dessa educação para a consolidação de um país justo e desenvolvido. Eu cresci ouvindo que a educação é o pilar de todas as instituições. Aprendi com meu pai, José Raimundo Martins Romeu, que a educação é uma missão. Minha inserção se dá na educação superior. Eu nunca trabalhei com ensino fundamental e básico, mas sou bastante curiosa em relação aos temas também. Eu entendo que a educação superior é sim a base necessária para o desenvolvimento da pesquisa e do ensino que permearão todos os outros níveis da educação. Na verdade, a educação superior é tão importante que é a partir dela que são criadas as tecnologias. É na pesquisa que a gente começa a navegar pela internet, com os computadores cada vez mais rápidos e cada vez mais possantes. É a partir dela que os bancos de dados virtuais são montados e é a partir dela que hoje a gente vive a realidade da inteligência artificial. Sobre tecnologia, entendo ter ela um papel relevante para a inclusão e para a democracia. O conhecimento de nível superior, durante muito tempo, ficou restrito aos grandes centros urbanos. Nas grandes cidades, as universidades estavam sediadas. Nas grandes cidades, bibliotecas e livrarias maravilhosas permitiam o acesso de uma minoria a uma educação de qualidade. Mas com o advento dessas novas tecnologias, e eu estou me referindo aqui a essas que trabalham, né, que nos permitem viver no mundo virtual, aquelas que aparecem no final do século XIX e estão até hoje vivas, né, no nosso dia a dia. Enfim, a partir do surgimento dessas novas tecnologias, que um cenário de inclusão nunca antes imaginado, ele foi acontecendo. E a prova disso foi que nós conseguimos manter algum nível de educação, ou seja, de regularidade na educação, durante a pandemia do Covid-19. Sem o EAD, ou seja, sem essas novas tecnologias, eu acho que a gente teria parado, né? A educação teria sofrido um baque muito grande. A gente teria praticamente parado completamente a função de educar e acessar, acolher os nossos alunos. O aumento significativo de cursos à distância, antes e sobretudo durante e principalmente agora, depois da pandemia, levou o ensino universitário a cantos muito distantes desse nosso país continental. Levou educação a pessoas que antes não conseguiam nem sonhar em ter uma formação profissional. No entanto, apesar de ver e dar, né, apesar de empenhar todos os meus elogios a essas tecnologias, ao serviço que elas prestam, eu vejo com um pouco de preocupação o crescimento acelerado dos cursos de educação à distância no Brasil. Que é um imenso progresso, a gente não pode negar, mas o que eu gostaria de colocar em discussão é que, na verdade, o que nós percebemos como educação superior? O que importa mais para o Brasil? Importa mais a quantidade de pessoas que têm acesso a cursos superiores, plenos ou cursos profissionalizantes técnicos, ou a qualidade desses ensinos, ou desse ensino que vem sendo praticado. Ou seja, o que é mais importante nesse nosso cenário? É mais importante a quantidade de pessoas ingressando no ensino superior
ou é mais importante e deveríamos prestar mais atenção na qualidade do ensino que é oferecido? E nessa minha questão, eu saliento que, para termos um bom aluno, precisamos sim de um bom professor. Mas se esses nossos professores são hoje formados em educação à distância, como é que podemos levar educação de qualidade para todos os rincões desse país? E aí eu não mencionaria só a entrega de educação superior, mas também a entrega de educação básica e fundamental. Essa é uma questão que me preocupa bastante, apesar de eu ter apenas a possibilidade de, digamos assim, observar alunos que entram no terceiro grau numa universidade privada e para cursos não profissionalizantes, para cursos de bacharel pleno, cursos de administração, cursos de economia, cursos de relações internacionais. E uma das matrizes dessa minha preocupação é, sobretudo, aquilo que eu comentei no início, o fato de eu ter sido criada num ambiente em que educação era algo sempre discutido. E eu aprendi que a educação ela é basicamente fruto da convivência. O uso das nossas experiências pessoais e a capacidade que nós temos de ouvir de forma atenta, né, a chamada escuta ativa dos nossos alunos e perceber a melhor maneira de fazê-los entender a matéria, que assim, isso é muito bem realizado quando estamos num universo presencial. A gente pode perceber as emoções, a gente pode fazer uma leitura dos olhares, enfim, algo que a educação à distância não permite. Eu digo assim, a capacidade que a gente tem de capturar, né, as emoções do aluno, capturar a ansiedade do aluno, capturar a dúvida e inserir nele o lado positivo dessa dúvida, ou seja, a curiosidade para aprender. Então, eu sempre vejo esse tema como um desafio, que é o de pensar a educação tanto dos professores quanto dos alunos, sejam eles de ensino básico, fundamental ou de terceiro grau. Na verdade, eu sempre me faço as seguintes perguntas, e geralmente faço isso num curso de políticas públicas para alunos de relações internacionais. Essas perguntas são basicamente assim: como é que queremos, ou como queremos o Brasil daqui a 100 anos? Que políticas públicas deverão ser elaboradas para fomentar a formação de educadores capazes de educar? Política pública é basicamente o nosso instrumento para desenhar o país que queremos no futuro. É a nossa fonte primeira de planejamento. E a partir disso, eu sempre me lembro das frases que eu li, né, ou ouvi, a que eu ouvi, por exemplo, do próprio Darcy Ribeiro, na década de 80, segundo a qual, se o Brasil não construísse escolas naquele momento, em 30 anos estaria construindo presídios. E lembro também de uma leitura que fiz de um texto, de uma carta de Tavares Bastos ao imperador Pedro I, na qual ele chamava a atenção do imperador para a necessidade de valorização dos professores, das professoras do interior. Na época ele dizia que se o Brasil não prestasse atenção à remuneração, ao incentivo e à formação de professores, o Brasil estaria fadado a ser um país sem futuro. Independentemente das épocas e independentemente da literalidade dessas frases, eu acho que a gente consegue tirar daí um sentido mais ou menos incomum, né? O quanto precisávamos ter
investido em educação de qualidade, para que hoje não estivéssemos aqui preocupados com a relação tecnologia, qualidade de educação. Esses dois autores, eles realmente nunca me saem da memória. Eu acho que a relação entre a tecnologia e o ensino deve ser enfrentada urgentemente. Incluir, levar a educação aos mais distantes pontos desse país, sem perder a dimensão da importância da educação de qualidade, é esse o nosso maior desafio. Como avaliar estudantes em EAD? Hoje, a gente tem alguns constrangimentos, por exemplo, para trabalhar com metodologias ativas. A gente pode, e eu faço bastante isso, né? Propor um assunto aos alunos para que eles, em grupo, elaborem uma discussão sobre aquele tema para que possam debater depois. E eu venho observando que geralmente esses alunos estão, claro, diante dos seus próprios computadores, dos seus próprios celulares, dos seus tablets, e eles estão ali teclando e falando, e de repente eu vejo que alguém está simplesmente escrevendo um texto que depois vai ser lido pelo aluno ou pelos alunos que vão apresentar o trabalho. Não há uma firmeza desses alunos para discussão a partir de insights que eles mesmos tenham. E muitas vezes eles me confessam depois que usaram a base da inteligência artificial para montar o texto que eles iam ler. Isso é algo que me preocupa demais. Primeiro, porque nem todo estudante tem acesso a computador e a tablet. A celular hoje, a maior parte tem, mas muitos não têm acesso à internet restrita. Algumas instituições, as públicas, por exemplo, não têm fornecimento de internet à disposição do aluno. E isso tudo me faz pensar que a tecnologia, ela, ao mesmo tempo que aproxima as pessoas, ela também distancia as pessoas na medida em que o acesso a elas depende fundamentalmente de outras tecnologias que implicam em dinheiro para comprar, né, em capacidade de consumo. Hoje a gente tem uma inteligência artificial, não reparem, tá? Mas a minha cachorra resolveu não sair do quarto. Hoje nós temos inteligência artificial que consegue inclusive colocar voz em rostos, não é? O que nos permite imaginar que muitas das coisas que a gente anda vendo pela internet, elas podem ser fake. E aí, de novo, eu começo a me perguntar, como é que a gente avalia à distância, num curso online, por exemplo, um seminário de um aluno? Como é que, se ele não está fazendo ali em tempo real, com câmera aberta, como é que a gente avalia a pesquisa que esse aluno fez? Como é que a gente faz uma avaliação que definitivamente aponte para um resultado positivo? Enfim, todas essas minhas preocupações, elas foram bem alimentadas, né, recentemente, por uma pesquisa que eu fiz sobre ensino à distância de 2011 a 2021. São dados publicados pelo INEP. E segundo o INEP, nessa década de 11 a 21, nesses 10 anos, né, de 2011 a 2021, 3,7 milhões de matrículas em EAD foram feitas, significando um aumento de quase 300% em crescimento de cursos à distância, contra 8,3% de aumento em cursos presenciais. Também o INEP revela que cursos em EAD tiveram, nesta mesma década, um aumento de quase 700%. E entre esses cursos, eu acho que a gente pode apontar os cursos de pedagogia, né? O que significa que temos aí
né, formação virtual de professores que, sem conviver com outros professores, com os seus professores, com outros alunos, com seus pares, acabam assumindo uma missão imensa, que é a de trazer, né, a escola, o aprendizado para a rua, para o dia a dia. Enfim, em que medida a gente pode pensar aí todas as preocupações de um Paulo Freire, por exemplo, em que a gente, no momento em que a gente, de fato, faz uma grande inclusão do ensino, mas a gente perde a dimensão da qualidade. A gente pode partir para a ideia de que todo o professor que está se formando, todos os alunos de cursos à distância estão absolutamente comprometidos com a qualidade, com a capacidade de responder ao sistema, de se esforçar. Mas a minha pergunta é muito simples. Vocês colocariam a mão no fogo pelos seus alunos? De que eles são absolutamente capazes de ser accountable, responsáveis e responsivos na formação deles próprios? Ou vocês acreditariam, e eu às vezes acredito, que que a gente tem sempre que ter um pouquinho de desconfiança, levando em consideração, ou seria melhor se a gente, em vez de botar a mão no fogo pelo aluno, olhar para ele a partir de variáveis que vão desde a imaturidade ou da imposição do pai e da mãe pelo estudo de terceiro grau, ou ainda pelas condições de hipossuficiência. O aluno tem que trabalhar, tem que ajudar a manter a casa, não tem tempo demais para estudar e acaba seduzido, qualquer dessas opções, né, acaba seduzido por um texto elaborado por inteligência artificial, ou simplesmente por abrir um texto na internet, copiar e colar, ou simplesmente copiar alguma coisa, mesmo que à mão, da internet, ou ainda fazer slides ou gravar vídeos totalmente produzidos por inteligência artificial. Eu confesso que eu gostaria muito de colocar a mão no fogo pelos meus alunos, mas depois de quase 3 décadas de ensino, de sala de aula 5 dias por semana, às vezes até nos sábados, essa minha vontade de acreditar, ela foi tomada por um realismo muito grande, a partir do qual eu percebi que mesmo aqueles que não têm necessidade sempre optam pelo caminho mais fácil e que traga resultados muito rápidos. Toda a minha experiência, ela vem da sala de aula em escola de ensino superior privada. E eu consegui montar um quadro, mesmo que mental, de diferença entre o aluno que eu tinha ainda no século XX e depois dos alunos já no século XXI. E no século XXI, alunos anteriores à entrada de ProUni e posteriores à entrada de ProUni. No início, a entrada do ProUni fez uma movimentação em sala de aula. A inclusão foi benéfica. E foi benéfica não só para os incluídos, mas para aqueles que já estavam no sistema, uma vez que a vontade de aprender fez com que os alunos que entravam, financiados pelo governo, esses alunos impunham à sala de aula um ritmo que os alunos vindos de escolas particulares, os alunos pagantes, não conseguiam ter sozinhos. E aos poucos a sala de aula foi tomando uma outra dimensão. Mas aí, século XXI adentro, com muita facilidade de informação, eu comecei a reparar em como os alunos começaram a deixar tudo para a última hora. Hoje em dia, eles não falam dos livros, dos textos que tem que ler, pelo nome do autor.
eles falam pelo número de páginas. Antigamente, e esse antigamente de menos de 40 anos atrás, nesse meu antigamente, que não tem nem uma metade de século, a gente ia para a biblioteca. A nossa tecnologia de apoio era Xerox. Não podia levar o livro, não tinha livro para todo mundo, a gente xerocava e levava para casa. Lia, fichava, escrevia à mão. Então as nossas letras eram mais bonitas e as nossas fichas eram sempre instrumentos de consulta que poderiam ser lembrados, né, cujo conteúdo poderia ser lembrado a qualquer momento. Ultimamente, o que eu vejo? Os alunos não anotam nada que tem no quadro. Eles vão lá e tiram uma foto com o celular. E eles pedem os textos. E eu reparei que eu comecei a procurar textos na internet, livros em PDF, já na internet, e passar para eles. E eu comecei a perceber que muitas vezes eles estavam lendo os livros, os textos, pelo celular durante a aula. Quem lê pelo celular, se não tiver um caderninho do lado para anotar, talvez não fixe a matéria. Quem lê pelo celular, logo vai ter problema de vista. Ler pelo celular cansa. A letra é pequena, a claridade é muito grande. E para minha surpresa, aos poucos, foram aparecendo os tablets e cada vez mais computadores. E à medida que o tempo foi passando, hoje eu posso dizer que 99% dos meus alunos usam essas ferramentas. Mas eu também posso dizer que 100% não usa caderno. Hora da prova, presencial, escrita, eles não conseguem uma letra legível. Depois, eles não conseguem formular uma frase inteira que suporte aquilo que eles pensam. Eles usam erradamente as palavras. E por último, eu venho pedindo para eles lerem trechos em sala de aula, em voz alta. E é estarrecedor. Esses alunos não sabem ler. Não há mais a diferença entre o aluno egresso de uma escola pública e o aluno egresso de uma escola privada, como na época do ProUni a gente conseguia perceber. Todos esses alunos trazem consigo uma deficiência muito grande. Mas eu poderia dizer que uma grande parte dessa totalidade é extremamente consciente do seu saber. E isso não é bom. Até porque essa consciência do seu próprio saber se restringe a: eu penso, minha família pensa, então é verdade. Eles são absolutamente resistentes à discussão de qualquer natureza. Eles não conseguem relativizar aquilo que eles aprenderam em casa. E muitos deles defendem com unhas e dentes o homeschooling. Enfim, acho que tenho me alongado muito, mas o que eu quis basicamente trazer para a discussão é a necessidade de uma seriedade, e eu ousaria dizer, embora eu saiba que isso não existe totalmente, mas de uma discussão mais cirúrgica, menos cheia de ideologia e mais cheia de propósitos sobre que país nós queremos no futuro. Precisamos de uma educação de qualidade e inclusiva. E como lidar com quantidade e qualidade na medida certa. Eu não consigo pensar isso sem pensar no ensino básico e no ensino fundamental de qualidade e aberto a todos, mas com muita qualidade. E para isso, a gente precisa de formuladores de políticas públicas na área da educação. Mas a gente não precisa de políticos e técnicos. A gente precisa de professores protagonizando esse papel. Caso contrário, ninguém vai saber fazer, né? Afinal de contas, nós somos os professores, nós é que deveríamos ser os principais atores da construção de uma política pública que tem a ver com o nosso aprendizado, com a nossa vivência e com a nossa capacidade laborativa nesses tantos anos que cada um de nós milita na educação.
além dessa abordagem de política pública, que eu imagino que deva assumir um papel de extrema seriedade no mundo, né, no mundo contemporâneo, não dá para a gente brincar com a educação mais, o país já perdeu, imagina, né, desde Tavares Bastos, quanto tempo, desde o primeiro império, há quanto tempo a gente tem perdido. Enfim, eu acho que essa questão a gente devia pensar com bastante seriedade, levando em consideração que o grande desafio nessa área de educação superior é trazer para o nosso mundo todos os benefícios que essa tecnologia, que acredito eu, tem distanciado o aluno do conhecimento até hoje. Como é que a gente pode trazer isso para o nosso auxílio? E eu gostaria que essa discussão não fosse meramente teórica, mas que fosse uma discussão baseada em práticas, em exemplos e em vivências que tivemos nas nossas práticas profissionais até hoje. Eu termino por aqui a minha fala e espero que todos nós aproveitemos demais esse congresso que está se aproximando e também que possamos, né, levar essa discussão a outros patamares do país. Muito obrigada. Até a próxima.